Bom, depois de ver inúmeros exemplos, né, de equações desse tipo, que a gente obtém a partir da solução de uma equação diferencial parcial de segunda ordem linear, usando o método de Fourier, né, nós vimos diversos exemplos que a gente chegava a uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, que podia ser posta dessa forma aqui. Então aqui a gente tem essa função x de x, esse x não precisa necessariamente ser uma coordenada cartesiana, mas poderia ser o ρ das coordenadas cilíndricas ou o r das coordenadas esféricas, né? Ou algum ângulo, enfim. Mas em geral você vai ter essa forma. E se você pensar que a equação não está dessa forma, bom, se você tiver uma equação do tipo derivada segunda de y aqui, mais uma função de x vezes a derivada primeira, mais uma função qualquer vezes y, você sempre pode multiplicar por esse fator de integração aqui, exponencial da integral desse p de x, onde p é a função que multiplica a derivada de y na equação original, né? E aí você vai colocar essa equação daqui nessa forma. Então você sempre pode colocar ela nessa forma. E isso define então o problema, quer dizer, essas condições todas aqui definem o que a gente chama de problema de Sturm-Liouville regular, né? Você tem uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, e você tem essas, então você quer descobrir essa função x de x, né? E você tem essas condições de contorno aqui, esse variável x está definido entre a e b. Você tem essas condições de contorno, onde a1 e a2 são números reais, né, é o que está dizendo aqui, b1 e b2 também, mas você não pode ter simultaneamente a1 e a2 iguais a zero, né? Senão você teria basicamente não teria condição nenhuma, seria zero igual a zero. Mas você pode ter aqui, por exemplo, o a2 é zero, e aí você vai ficar aqui, sendo o a1 diferente de zero, que x em a igual a zero. Então isso daria uma condição de Dirichlet homogênea, né? Ou você pode ter que o a1 é zero, e aí sobra só que o x' em a é zero, seria uma condição de Neumann homogênea. Ou a gente pode ter casos mais gerais, como a gente vai ver num exemplo final dessa aula, você tem condições mistas, ou também chamadas condições de Robin, que você mistura aqui tanto a função como a sua derivada, né? Tanto no extremo A do intervalo, tanto no extremo B. O problema de Sturm-Liouville regular, então, ele tem essa forma, essas condições, e você também diz que essas funções que aparecem aqui, r de x e p de x, elas têm que ser positivas nesse intervalo. Esse, então, é um problema que você pode enxergar como um problema de alto valor e alta função, né? Porque se vocês lembram bem, nesse tipo de problema, a gente não sabe nem quem é a função x de x e nem quais são os valores de lambda, a princípio, né? Então, vocês lembram lá da álgebra linear? Definindo esse operador que aparece aqui como um L de x, né? Então vai ser a derivada de r vezes a derivada da função, mais q vezes a função, e dividindo por menos p, né? Essa equação ali de cima, ela vai ser equivalente a essa equação aqui, menos 1 sobre p, L atuando em x, é igual a um valor lambda vezes x. Então x pode ser pensado como uma autofunção desse operador aqui, com um alto valor lambda, né? Então isso tem exatamente a cara de um problema de autovalores e autofunções. A gente quer descobrir quais são as autofunções que satisfazem tanto aquela equação diferencial como essas condições de contorno e descobrir quais são os autovalores dessas autofunções correspondentes. E isso provavelmente vocês devem estar percebendo que corresponde aos problemas que a gente já viu inúmeras vezes no curso, em diferentes contextos, né? Equação do calor, equação de onda, problemas de eletromagnetismo, que depois de você fazer a separação de variável, você caía nessas equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, que podiam ser postas naquela forma, e aí você tem um conjunto de autofunções, um conjunto de autovalores, você pode fazer uma expansão em série. Então agora a gente está vendo todas essas ideias no contexto geral, que é o chamado problema de Sturm-Liouville. Então vamos ver um exemplo para que não reste nenhuma dúvida do que a gente está fazendo, né? Se você coloca então o r de x igual a 1 e o p de x igual a 1, nessa equação aqui de cima, né, bota o r igual a 1 e o p igual a 1. E você coloca o q de x igual a 0, então não tem esse termo aqui proporcional a x, né? Você vai ficar com essa equação diferencial aqui. Segunda derivada de x mais lambda x igual a 0.
E digamos que você tenha essas condições de contorno. Então, o problema está definido com x entre 0 e L, e tanto em x igual a 0 como em x igual a L, o valor da função é 0. Isso aqui poderia ser um problema que tem a ver com uma corda, né, presa, né, nas suas extremidades, x igual a 0, x igual a L. Então, você tem condições de Dirichlet homogêneas, em x igual a 0, x igual a L. E a função tem que satisfazer essa equação diferencial aqui. Então, nesse caso, a gente já viu, né, já fez esse estudo várias vezes, a gente vê que as soluções não triviais, elas são dadas por um seno de nπx sobre L e esses autovalores que aparecem aqui, que muita gente chamava de k ao quadrado e tal, né, vai ser nπ sobre L ao quadrado. E você vê que para cada autofunção, para cada n, está associado um lambda n aqui, né. Muito bem, então esse é só apenas um exemplo dos vários que a gente viu. Agora que a gente está colocando nessa forma geral. Por que a gente está fazendo isso? Porque nesse tipo de exemplo, a gente de fato conseguia encontrar a função, né, que era a solução do problema, a gente conseguia encontrar os autovalores em si, e aí não restava dúvida, né, de que você tinha isso. Mas em alguns problemas você talvez não consiga obter uma resposta tão explícita, então é bom que exista um teorema por trás que te garante esse tipo de coisa. Vamos lá então. Nesse caso aqui a gente sabe que essas funções vão ser ortogonais, né, em relação a um certo produto interno, pelas ideias lá de série de Fourier e tal. Mas em geral, como é que isso funciona? Em geral, essas autofunções desse operador sempre vão ser ortogonais. Como é que a gente mostra isso? Então a gente tem aqui duas soluções desse problema, e agora eu estou pensando no problema geral de novo, né? Então tem uma equação diferencial aqui, tem duas condições de contorno, e você tem as soluções desse problema, as autofunções, correspondendo a autovalores lambda m e lambda n. Né? É bom dizer também que existem teoremas que garantem que existe uma correspondência biunívoca entre a autofunção e o autovalor. Né? Então, um autovalor nunca vai corresponder a duas funções diferentes ou mais. Então, assim como no caso aqui, né, para cada seno desse vai ter um lambda, não vai ter um mesmo lambda que corresponde a duas autofunções diferentes. Então, você pode ficar tranquilo em relação a isso. E aqui, então, supondo que você tem duas soluções desse problema, duas autofunções xm e xn, correspondendo aos autovalores lambda m e lambda n, você pode, então, substituí-la na equação, dado que isso são autofunções, né? E você vai ter, então, que substituindo ali o x por xm e o lambda por lambda m, você tem que o xm satisfaz essa equação. E, analogamente, o xn vai satisfazer a equação de baixo. Aí, se você multiplica essa equação aqui de cima, que é a equação para xm de mamãe, por xn de navio, e a de baixo você faz o contrário, a equação para xn de navio você multiplica por xm de mamãe, e aí você faz a de cima menos a de baixo, você vai obter, então, que juntando esse lambda n com menos lambda m aqui, você vai ter esse termo, né? E do lado de cá, mexendo um pouquinho, vocês podem completar depois esse espaço, você chega à conclusão que aqui você vai organizar esses termos numa derivada total em relação a x. E o que você conclui daqui? Que se você integrar essa equação, né, dos dois lados entre a e b, onde a e b aqui representam os extremos do intervalo onde essa função está definida, né, o domínio dela, você vai ter que o lado esquerdo, desculpa, vai dar essa integral, e o lado direito vai dar a integral dessa derivada total, ou seja, vai dar o valor desse objeto aqui, calculado em B, menos o valor disso calculado em A. Só que como A e B são os intervalos, né, onde você tem as condições de contorno, tem duas possibilidades. Né? Você pode ter que o xn ele se anula nos intervalos, e portanto isso aqui dá zero. Na verdade, são três possibilidades. Né? Você pode ter que o xn se anula, você pode ter que a derivada se anula, então isso aqui também dá zero. Ou se nem o x, nem a derivada do x se anular, as condições de contorno vão te dizer que nas fronteiras o x é proporcional ao x'. Certo? Se você voltar aqui, colocando aqui A1 e A2 diferentes de zero, né? De modo que nenhum deles seja igual a zero, você vai ter que o xa é proporcional ao x'. Né? Então, o x calculado essa função x calculada em x ou a vai ser proporcional à derivada do mesmo ponto e similarmente para b. Isso garante, então, se vocês pensarem um pouco, que integrando
essa derivada total aqui entre A e B, esse lado dá zero. E esse lado aqui vai dar o lambda n menos lambda m vezes a integral de xm xn p de x dx. Agora, como o lambda n, por hipótese, é diferente do lambda m, né, porque essas funções são diferentes, xm e xn, então você tem essa relação de ortogonalidade entre xm e xn. E repare que aparece aqui aquele peso, né, aquela função peso, p de x, que aparecia, por exemplo, um ρ de ρ, quando essas autofunções eram funções de Bessel. Essa integral aqui envolvia, a relação de ortogonalidade envolvia um ρ de ρ. Né? Isso se explica porque se você colocar a equação de Bessel com essa cara aqui, vai aparecer justamente um lambda ρ, aqui onde está esse lambda p de x. Então, é isso que explica isso do ponto de vista mais geral. Né? No caso das funções de Bessel esféricas, aparecia aqui também um r quadrado, que também tem a mesma justificativa. No caso do seno, o p de x era igual a 1, certo? No exemplo que a gente deu. Então, a relação de ortogonalidade para os senos vai ser simplesmente a integral de 0 a L daquele seno de mπx sobre L, seno de nπx sobre L, com 1 aqui, a integral vai dar 0, né? A menos que o m seja igual a n. E se o m for igual a n? Bom, aí você tem que dar um jeito de fazer a conta, né? Aí o teorema não diz nada para você. Mas enfim, vai ser a norma. Se você pegar aqui o m igual a n, isso vai ser a integral de xm ao quadrado, p de x dx, e isso vai dar alguma coisa, enfim. Cada problema vai ter um resultado diferente. A gente já fez isso para polinômio de Legendre, já fez isso para função de Bessel, né? E se estudasse outros tipos de problemas, você ia ter relações parecidas. Mas o que importa é que elas são ortogonais, né? Isso que a gente está mostrando aqui, que cada autofunção, xm, vai corresponder a um autovalor lambda m, e para autofunções diferentes, elas são sempre ortogonais em relação a essa definição de produto interno que está aqui. Então, você tem duas funções a e b, que satisfazem as condições de contorno do problema. Desculpa, duas funções f e g, que satisfazem as condições de contorno do problema em a e b. Você pode definir o produto interno de f com g dessa maneira aqui. Você integra de a até b, f de x, g de x, p de x dx. Justamente inspirado aqui nessa expressão. Repare que f e g aqui não precisam ser autofunções. Né? Se elas forem autofunções, isso aqui vai dar zero se elas não forem iguais. Né? Mas enfim, isso aqui está definido então para quaisquer funções. E aí, aqui a gente pode motivar, então, por que a gente escreve a equação, por que a gente coloca no problema de Sturm-Liouville a equação nessa forma. Né? Se você define o L dessa maneira, ele vai ser, o adjunto desse operador vai ser igual a ele, ou seja, ele é um operador autoadjunto. O que significa isso? Quando você tem um operador O, você pode calcular aqui o produto interno de F com o resultado da atuação de O em G. Né? E o operador adjunto desse operador O vai ser o operador que, para qualquer par de funções F e G, você calcular F com O de G, é a mesma coisa que você calcular o adjunto de O em F com G. Né? Então, isso é a definição de operador adjunto. Quando o O adjunto é o mesmo do O, você diz que ele é autoadjunto. E esse é o caso justamente do aquele operador L, que a gente usa a letra L porque ele é linear, né? Mas enfim, ele tem justamente essa propriedade quando escrito naquela forma, né? Por isso a gente escreve daquela forma. Então o L escrito daquela forma vai ser um operador autoadjunto. E se vocês lembram alguma coisa de álgebra linear, talvez vocês lembrem que operadores autoadjuntos têm autovalores reais. Né? Eles também são chamados de hermitianos, dependendo do contexto. E aqui a gente pode fazer essa demonstração de que, de fato, os autovalores desses operadores eles vão ser reais, porque se você supõe aqui que você tem um lambda complexo, então, o lambda é igual a alfa mais i beta, né, com alfa e beta reais, e você tem que o x é uma autofunção. Então, correspondendo a esse autovalor lambda. Então, ele vai satisfazer essa equação aqui, né, a equação que vem lá do problema de Sturm-Liouville original, regular. E se você simplesmente toma o conjugado dessa equação, como essas funções R, P e Q são reais, né, você vai ter só substituir aqui o x pelo x conjugado e o lambda também pelo lambda conjugado. Então você conclui que o x conjugado também vai ser uma autofunção desse operador, mas agora com o alto valor lambda bar. Né? E aí, pelo que a gente viu antes, né, se você faz o produto interno então, de x com x barra,
que vai dar a integral de a e b, p de x, o módulo de x ao quadrado. Isso aqui teria que dar zero, né? Se você tem que essas funções são diferentes, ou seja, que o lambda é diferente do lambda bar. Só que esse integrando aqui, essa integral é a integral de um integrando que é sempre positivo. O p de x era positivo por hipótese e o módulo de alguma coisa é sempre positivo, né? Então, como é que... Quer dizer, poderia ser igual a zero também, mas no caso dessa função ela não vai ser identicamente dupla. Ela pode até ter alguns zeros, mas ela não é uma solução trivial, né? Então, isso aqui sempre vai ser maior ou igual a zero. E, portanto, essa integral aqui não pode ser zero, né? Você está somando coisas positivas. Como é que se dá zero? Então, isso aqui seria um absurdo. E a conclusão é que você não pode ter o lambda diferente de lambda bar. O lambda tem que ser igual ao lambda bar, o que implica que o lambda é um alto valor real. Bom, e aí, como eu falei, isso aqui digamos, a construção, né, geral, a formulação geral desse tipo de problema. E outra coisa que você pode demonstrar é que quando você tem um problema desse tipo, com autofunções xn, você pode sempre expandir funções que, enfim, satisfaçam determinadas condições, mas em geral vão ser as funções que a gente vai estar interessado. Você pode expandir as funções em uma série dessas autofunções. Então você pode expandir um f de x qualquer, definido aqui entre a e b, né? Com uma série, uma soma em n, do coeficiente Cn de xn, de x, onde xn são as autofunções. E aí você lembra que a gente já viu série de Fourier, onde isso aqui eram senos ou cossenos. A gente já viu série de Legendre, onde era o polônimo de Legendre, já viu série de Bessel, né? Então você tem vários tipos de série que você tem, que você expande uma função em autofunções desse problema. E aí como é que você calcula esses coeficientes Cn? Usando o produto interno, né? Você então integra esse lado aqui de a até b por uma outra autofunção, xm de x, e lembrando que tem que ter aquele p de x dx, né? Integra aqui desse lado, aqui você usa a ortogonalidade, vai sobrar só a integral com, quer dizer, a integral disso daqui vai te dar vai dar uma delta, né, de mn, e vai ser proporcional à norma quadrada dessa função, ou seja, a integral de xn com xn ao quadrado px dx. Né? Isso te dá então esses coeficientes. Então vocês estão vendo que isso daqui resume, né, isso bota de uma forma geral todos os problemas que a gente tem analisado. E, então, para dar um exemplo mais geral, que a gente não viu ainda no curso, né, suponha que você tem essa equação, que essa sim a gente já viu várias vezes, né, uma equação aqui, uma função x de x, com x definido entre 0 e L, e você tem essas condições de contorno, que é a derivada em 0 é 0, ou seja, a condição de Neumann homogênea, aqui em x igual a 0, e você tem a condição mista, a condição de Robin, aqui em x igual a L. A condição é que você tem um certo h vezes x, mais a derivada da função em L, isso aqui é zero. Isso aqui poderia ser uma corda que tem uma mola presa na extremidade, né? A gente vai ter um problema parecido com esse na lista de exercícios. Enfim, a solução a solução geral, digamos, dessa equação a gente já conhece. Ela vai ser dada por cosseno de kx mais seno de kx, né? Mas quando você aplica as condições aqui de contorno, você vai descobrir que o BK tem que ser zero, então sobra só o cosseno. E do outro lado, aplicando essa condição daqui, é uma condição que vai depender de h, né? Então, o que vai aparecer ali é essa equação, tangente de kx igual a h sobre k. Essa é uma equação transcendental, né? Então a gente não tem como dar uma resposta analítica a isso, existem só soluções numéricas. E aqui de novo a gente pode recorrer àquele artifício de definir um alfa n aqui como as soluções dessa equação. E justamente esse desenvolvimento de Sturm-Liouville garante que você vai ter infinitas soluções alfa n, correspondendo a infinitas autofunções xn aqui, né? Quer dizer, aqui está k, mas o k é um kn, então, enfim, seria um xn. E aí você, embora você não saiba os valores, né, a menos você pode calcular numericamente, vai depender de h e tal. Mas até se você fizer um gráfico, né, dessas funções, faz o gráfico de tangente, faz o gráfico de 1 sobre k, e você vai ver que elas vão se interceptar em vários pontos. Então você tem infinitas soluções para isso, como o teorema garante para você. E aí você vai poder expandir
aqui, quer dizer, se esse problema fosse parte de um problema que tem condições iniciais, alguma coisa assim, você poderia expandir a sua função que dá a condição inicial numa série dessas funções aqui, esses cossenos, onde o K vai ser alfa n. E repara que isso não vai ser uma série de Fourier, né? Porque na série de Fourier você tem que as frequências são sempre múltiplas de uma frequência fundamental. Aqui você vai ter alfa n's que são as soluções dessa equação aqui, né? É claro que quanto maior for o n aqui, né? Quanto maior for o K, portanto, você vai ter que esses alfa n's eles se aproximam de nπ, né? Porque quando a tangente vai para zero. Mas, em geral, isso aqui vai ser vão ser números que você só calcula numericamente. Enfim, então esse é um exemplo que eu queria dar, mas a ideia é essa, né, do teorema do problema de estímulo Liouville geral, que resume aí, ele mostra que existe toda uma teoria por trás dessas coisas que a gente vem fazendo. A gente viu vários exemplos no curso, mas vocês podem ver outros exemplos no futuro, talvez, e vocês sempre vão poder aplicar essas ideias. Você tem uma equação diferencial, ela tem um conjunto de autofunções e autovalores, né, que são soluções daquela equação. Você pode expandir funções em série, você tem um produto interno e tal, então tudo isso está embutido aqui nessas ideias de estímulo Liouville. É isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula e a gente se vê na próxima.